Glória a Deus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Vou tentar fazer como Deus colocou no meu coração, tá bom? Vamos ver como vai ficar. Eu não vou poder ler tudo porque é muita coisa, é extenso. Mas eu quero dar um panorama só. E eu quero que você traga para dentro do seu coração a essência que está escondida, a essência que está por trás das 7 cartas. Porque quando você lê nua e crua, a carta está falando com alguém. Mas o contexto que eu quero passar para você, que é o contexto que eu aplico na minha vida, eu acho que você, aplicando isso nas cartas, você torna essa carta viva. Por que você torna essa carta viva? Ela foi escrita por volta do ano 90 e alguma coisa. Do ano cristão, né? Antes do ano 100. Ou seja, aí nós estamos no ano 2000, há 1900 anos. E quando ela foi escrita para 7 igrejas que existiam, né? Naquele lugar. O livro de Apocalipse é um livro de simbologia, de profecia, de previsão do que vai acontecer, de coisas futuras. Então, é um livro de mistérios, a gente costuma falar, né? Então, a gente tem que dar vida ao texto. E como que você vai dar vida ao texto? Você tem que trazer para a sua vida. Você não pode ler um livro, digo, a palavra de Deus. Você não pode pegar um livro, qualquer que seja, da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e simplesmente ao ler, dizer que livro bonito, como foi bem escrito, não é um best-seller, não é um romance, não é um livro de ficção, não é um livro de poesia, é a palavra de Deus. Deus ele pode falar comigo, com você, de qualquer forma que ele quiser. Aqui, um dos textos cita Balaão. O anjo falou com Balaão, a jumenta falou com Balaão. Então, o que cabe a mim e a você é quando Deus falar conosco, sendo nós igreja do Senhor, amém? Quando Deus falar conosco, você reter no seu coração aquilo que Deus te deu. Porque se você, na sua caminhada na terra, guardar, como o apóstolo Paulo diz, na tábua de carne do seu coração, você vai ter dias abençoados, você vai ter dias maravilhosos. Mas se você ouve a palavra do Senhor, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, você vai passar situações drásticas, terríveis, difíceis, por causa da rebeldia. Então, quando você lê a palavra do Senhor, você tem que falar com Deus. Espírito Santo de Deus, coloca no meu coração essa palavra, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. E aí você vai perceber que a palavra de Deus é viva. Então é isso que, para começar esse texto aqui, eu quero que você enxergue a palavra de Deus, em especial essa passagem que nós vamos ler, como uma palavra de Deus que está falando com você hoje. Não é o Evaldo que está aqui falando, eu sou o portador da palavra, eu sou o mensageiro, mas Deus sabe o que tem no seu coração. E eu creio, em nome de Jesus, que através da minha boca, eu sou um simples, humilde servo, eu sou um humilde terráqueo. Eu acabei de contar essa piada que eu acabei fazendo no domingo, mas isso aí acontece comigo o tempo todo. Então, eu de mim não tenho nada. E naquilo que Deus me usar para a tua vida, que seja para que a tua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 em diante. Eu vou ler só a partir da parte B do versículo 10. Antes de eu explicar o contexto. João, o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer. Ele não morreu de morte matada, ele morreu de velhice. Todos os apóstolos já haviam morrido. Ele estava preso numa ilha, na ilha de Patmos, perto da Grécia, e ele estava preso devido à perseguição romana contra os cristãos.
cristão pregava o evangelho, a palavra de Deus, e os romanos prendiam, matavam, enfim, barbarizavam. Só que quando Deus guarda, não tem para ninguém. Quando Deus guarda, é diferente. Sai o pânico, sai o medo, sai a preocupação, e você sabe que Deus está no controle, glória a Deus. Então é isso que a igreja do Senhor tem que viver. Por isso que eu falo que a Bíblia não é um simples livro. Você não pode olhar para a Bíblia como um livro qualquer. Se você conseguir entender essa profundeza da graça de Deus sobre as nossas vidas, que mesmo uma pessoa que abomina Deus, mesmo um ateu, mesmo um satanista, ele vai ter uma Bíblia na mão para poder ler e conhecer Deus. Me fala qual empresário que vai deixar o seu concorrente conhecer os seus projetos. Qual é o empresário que vai deixar o seu concorrente roubar os seus planos? A Bíblia é um livro aberto para quem quiser ler. E eu te convido a fazer como eu faço. Eu leio a Bíblia com a reverência de saber que Deus preparou a Bíblia para nós conhecermos Ele, para Ele falar conosco. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos e de repente ele foi arrebatado em espírito. E aí ele tem essa visão de tudo isso que nós vamos falar aqui. Amém? Glória a Deus. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, era a voz de Jesus, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então aqui você já entende que o apóstolo João foi arrebatado em espírito, ele viu Jesus e ele vai falar as características do que ele está vendo, mas a voz, que era uma voz como de trombeta, fala para ele, é para essa igreja, para essa igreja, para essa igreja. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, glória a Deus. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, glória a Deus. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada aguda, de 2 cortes. E o seu rosto era como o sol do meio-dia. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto. Eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Glória a Deus, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele fala chave, é no sentido de autoridade, de poder. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno. Glória a Deus. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Daí ele explica o que são aquelas estrelas e os castiçais. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouros são
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os bispos, os presbíteros, os pastores, os mensageiros. A palavra anjo no grego, se você traduzir para o português, significa mensageiro. São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Glória a Deus. Então o contexto é esse. O apóstolo João, ele está num domingo de manhã, na sua prisão na ilha de Patmos. Ele é arrebatado, ele tem um encontro com Jesus em espírito, e Deus começa a falar com ele as mensagens que ele deveria trazer para as 7 igrejas. E são aquelas 7 igrejas que ele citou. Agora no capítulo 2 e no capítulo 3 você vai ter as cartas que João escreveu. Glória a Deus. Só que como nós não temos muito tempo e eu creio que iria enfadar muitos irmãos se eu passar a ler a carta por carta, completo. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, eu destaquei algumas partes e quero dividir com vocês aquilo que eu senti no coração de trazer à memória da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, quando você vai ver as 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse às igrejas, as 7 cartas elas trazem contextos diferentes. Antes eu vou falar para vocês algumas coisas. Essas 7 cartas, elas têm um significado. E muito tempo, e ainda hoje tem gente que acredita nisso, muito tempo se acreditou que cada carta era um período da humanidade. A primeira carta era a era cristã, a segunda carta era a era da perseguição da igreja até o Império Romano acabar, a Idade Média, a Idade Atual. Mas não faz sentido isso aí, não tem sentido nenhum. Na verdade, o que as 7 cartas elas mostram para mim e para você? E é isso que eu quero que você guarde no seu coração, porque quando você acha a chave, o segredo que está ali por trás do texto, é uma coisa que você tem que guardar na tábua de carne do seu coração para você nunca mais esquecer. E para você ensinar outras pessoas também, amém? Então, quando Jesus escreve as 7 cartas, ele mostra para mim e para você 7 igrejas diferentes. Uma com um pouco de pecado e com um pouco de acerto. Uma com muito pecado, que vive no erro, não tem nenhum acerto. Outra que tem quase tudo de acerto, mas tem alguma coisinha ali para se corrigir. E outra, a Filadélfia, que é a mais bonita das cartas, você não vê Deus repreendendo nada, você não vê Deus dizendo nada a respeito dos crentes de Filadélfia, a respeito dos cristãos de Filadélfia. Então, a partir daí eu já quero que você entenda o seguinte: há condições de eu e você, vamos pensar que a igreja somos eu e você. Eu sou uma igreja, você é uma igreja, não no sentido da eclésia, não no sentido da congregação, no sentido de receptor da mensagem, como se Deus estivesse falando diretamente com você. Então você vai perceber, como no caso da 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, que há meio sim do ser humano ter uma vida reta. Há condições sim do ser humano ter uma vida na presença de Deus por todo o tempo. Quer um exemplo? Quando Jesus ele foi ser batizado, ali tinham 2 idosos ali. E Lucas, no Evangelho de Lucas, ele conta a história dos 2. Mas vamos falar de Ana, uma idosa que casou, logo na sua juventude ela ficou viúva. E depois que ela ficou viúva,
ela não procurou mais marido, ela só viveu para Deus, só viveu na obra de Deus, só fazia a vontade de Deus. E Deus, através do anjo, havia dito a ela que antes dela morrer, ela veria o prometido das nações, o Messias. E quando ela vê Jesus entrando para ser apresentado no templo, ela se alegra, ela fala, meus olhos contemplaram o Salvador. Ela é um exemplo da igreja de Filadélfia, creio eu. Por quê? Porque ela é uma pessoa humilde, uma pessoa que rejeitou a sua vida, rejeitou seus prazeres carnais para agradar a Deus. Então, quando a gente vai lá na igreja de Filadélfia, eu já vou lá agora, essa igreja de Filadélfia está no capítulo 3. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só ler uma parte. Ela está no capítulo 3, no versículo 7 até o versículo 13. Olha como que Jesus fala a respeito de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar, glória a Deus, aleluias. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Daí ele fala outro elogio. Saiba que eu te amo. Oh, aleluias. Ele vai mostrar para as pessoas que são inimigas, para que eles saibam que Deus ama essa igreja. Se coloca no lugar da igreja de Filadélfia. Quero que você pense. Será que eu sou a igreja de Filadélfia? Como guardaste a minha palavra, Deus está falando a respeito da igreja de Filadélfia. Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Então eu vou dizer algo aqui que talvez alguém se escandalize, mas eu vou falar porque é uma realidade que eu vivi, amém? Por exemplo, essa tentação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. A pandemia do vírus chinês não é uma glória a Deus, aleluias, uma tentação, uma moléstia que veio sobre todos que vivem na terra, e ele está falando aqui para a igreja de Filadélfia, eu te guardarei, na hora que eu lançar esse mal sobre a terra, eu te guardarei. E eu lembro que no começo da pandemia, eu estava ali, eu não lembro se eu estava louvando, se eu estava pregando, eu sei que a pastora Sônia subiu no altar, pegou na minha mão e falou coisas da parte de Deus para mim, para quem não acredita, né? Mas para quem sabe como que funciona a profecia, Deus usa a boca do profeta, amém? E de tudo que ela falou ali, Deus falou na boca dela para mim. Não temas, porque eis que eu tenho te guardado, eu guardo a ti e guardo os teus. Quando eu ouvi aquilo, na hora eu já me liguei à pandemia. Daí eu via todo mundo em pânico por causa do vírus, eu fiquei com o coração em paz e estou, né? Fiquei com o coração em paz, não me preocupei, eu trabalho lá no meu serviço, a Paula trabalha no serviço dela, é uma condição diferente, porque nós não tínhamos condições de nos guardar na quarentena, e em nenhum momento eu fiquei em pânico, em nenhum momento, porque Deus já havia dito, eu vou te guardar, ele falou para mim, eu vou guardar você e os teus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você tem a possibilidade de viver o melhor de Deus nessa terra. Glória a Deus. Você tem a possibilidade de viver aquilo que Deus prometeu para você. Mas será que, sendo uma igreja qualquer, nós vamos viver isso? Ou se nós formos como a igreja de Filadélfia, nós teremos o prazer de ouvir Deus falando face a face com você. Eu vou te guardar. Amém? Glória a Deus. Eu vou aqui voltar lá para a primeira igreja. Então, o que eu quero que você guarde, que você entenda? Que Deus, ele tem um mistério com cada um de nós. Deus, ele tem um segredo com cada um de nós.
E esse segredo é o motivo da igreja estar com as portas abertas. Por quê? Porque Deus ele deseja que todos nós nos cheguemos a Ele. E a forma mais simples, mais comum de você se chegar a Deus é você buscando a igreja e falando com Deus face a face. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que destacou aqui para mim nas 7 cartas, apesar de a igreja de Filadélfia não ter nenhuma observação negativa, o que eu percebo é que Deus ele faz uma promessa para todas. Então vamos por aqui, ó, para a igreja de Éfeso. Arrepende-se. Não, primeiro eu vou falar do negativo. Para todas as igrejas, exceto Filadélfia, ele aponta uma coisa negativa. E você vai perceber que ele dá mais ênfase em chamar a atenção para você se corrigir do que dar tapinha nas suas costas para falar, ó, você está legal. Então, às vezes, nós estamos na igreja e nós não vemos Deus falar conosco de determinadas formas que nós gostamos de ouvir Deus falar. Só que, se você prestar atenção na palavra de Deus, se você prestar atenção na Bíblia, Deus, ele falou mais chamando a atenção para a correção do que passando a mão na cabeça. Às vezes nós precisamos de um bálsamo, às vezes nós precisamos que Deus dê um refrigério à nossa alma, às vezes nós precisamos que Deus fale conosco porque nós estamos na angústia, nós estamos em sofrimento. Lógico que é, glória a Deus. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Então a maior parte do tempo, Deus vai falar para a sua igreja se corrigir. A maior parte do tempo, Deus vai falar para a sua igreja se arrepender. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. Arrepende-te. Ao que vencer, dar-lhe-ei, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Daí a igreja de Esmirna é uma igreja também quase igual a de Éfeso. Detalhe pouco ele falou. Ele chama a atenção no seguinte sentido. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele fala assim, eu sei as tuas obras de tribulação e a pobreza. E eu sei também, glória a Deus, aleluias, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O que ele está falando aqui? No meio daquele povo de Esmirna, tinha pessoas que eram falsos cristãos. Amém? Glória a Deus. Pérgamo, glória a Deus. Tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a fazer os filhos de Israel tropeçarem e se prostituírem. Então, o que nós vamos perceber na palavra de Deus? Que a igreja de Deus tem que ficar sempre atenta. A igreja do Senhor tem que ficar sempre na expectativa. O Senhor, aqui numa das cartas, ele fala, eu exorto e corrijo aos que eu amo. O que ele quer dizer? Eu amo você, então eu vou querer que você ande no caminho certo. Eu amo a sua vida, então eu quero que você ande no caminho de retidão. Eu amo, glória a Deus, aleluia, que você seja salvo. O meu desejo é que você seja salvo. Então eu vou te exortar o tempo todo para que você ande no caminho que vai te levar para o céu. Então você percebe que dentro do contexto das cartas, se você medir aqui os textos, ele chama muito mais atenção para a correção do que para elogio. Ele gasta pouco texto para elogiar, mas a maioria dos textos é para chamar atenção para a correção. Então, o que nós temos que entender da palavra de Deus? No começo eu falei para você,
que se você ama a Deus, você medita na palavra de Deus de dia e de noite e guarda a palavra dele no seu coração. Então, o que você vai perceber quando você lê a palavra de Deus? O Senhor Deus vai estar sempre te moldando. O Senhor Deus vai estar sempre trabalhando na sua vida. Às vezes as pessoas querem ler a Bíblia, ou então as pessoas querem ouvir uma palavra da Bíblia, uma palavra só de carinho, uma palavra só de conforto, uma palavra só de elogio. Ah, tá bom assim. Ah, você vai chegar lá. Ah, você vai vencer. Ah, e às vezes a pessoa está numa situação que alguém precisa chegar nela e dar um chacoalhão. Não é assim com o meu filho, não é assim com o seu filho? Não é assim, não foi assim com você quando seu pai te criou, quando seu pai te educava? Ele mais te dava presente, ele mais te educava, mais te chamava atenção, mais te repreendia. Eu, pelo menos, eu fui muito repreendido. Não que eu fosse arteiro, mas meu pai, aqueles pais antigos, né? Então Deus é que nem aqueles pais antigos. Ele andou, ele sabe quais são os caminhos. No caso do nosso pai, ele conhece o que ele viu. Deus, ele conhece porque ele conhece todas as coisas. Então Deus sabe, se você andar por aquele caminho, aonde você vai chegar. Deus sabe que se você não consertar aquele seu caminho, se Deus sabe, se você não mudar de vida, você vai ser destruído. A sua família vai ser destruída. Depois, os seus filhos serão destruídos. E assim por diante. Como nós dissemos, nós costumamos ouvir falar por aí, maldição hereditária. O que é maldição hereditária? A pessoa às vezes está andando num caminho mau, às vezes a pessoa está andando às vezes no caminho do erro, e a pessoa não faz questão de acertar. A pessoa não faz questão de mudar o caminho dela para um caminho que agrade ao Senhor. Então essa pessoa está transmitindo uma educação, um ensinamento, está transmitindo uma mensagem maldita para os seus descendentes. O filho do ladrão provavelmente vai ser ladrão. O filho de uma pessoa que corrige, uma pessoa que tem um pai que corrige, uma pessoa que tem um pai que ensina o caminho certo, que fala os exemplos certos, mas também dá exemplo certo. Porque falar bonito e fazer feio não adianta. Então, você vai ver que essas pessoas, elas são bem-sucedidas na vida. Já aquelas pessoas que têm mau exemplo, que andam no caminho mau, que segue o pai no caminho mau, o que acontece com essas pessoas? Ela vai para um caminho mau. Então vai acontecer aquilo que nós chamamos de maldição hereditária, como se fosse uma doença que vai sendo passado de geração em geração. Então, eu não vou me demorar mais, mas eu vou ler aqui a igreja que é a pior, tem a melhor, a mais bem vista por Deus. Numa dessas cartas, Deus fala assim, eu sondo e contemplo, eu sondo a mente e o coração. Então ele conhece você por dentro. Não adianta você tentar ludibriar a Deus, porque ninguém consegue enganar Deus. E é assim que ele julga as igrejas. É assim que ele vê as características abençoadas da igreja de Filadélfia, a ponto de falar, você é a igreja, né? Glória a Deus. Mas ele também vê a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, é a 7ª igreja. Você vai pegar do versículo 14 até o versículo 22, você não vai ver Deus falando para elas, olha, você fez isso de bem, você fez isso de certo, você fez isso de abençoado. Não, você só vai ver Deus falando assim, ó, presta atenção porque você está fora da igreja, você está no caminho errado, você está indo para o caminho do mal. E é isso que você enxerga nessa igreja. Eu vou ler só a parte que Deus chama a atenção da igreja de Laodiceia, amém? Glória a Deus. Lá no versículo 15 diante. Eu sei as tuas obras, que nem é quente e nem frio. Daí ele fala assim, tomara fosse quente ou frio. Mas porque se não é quente nem frio, é morno, eu vou te vomitar. E aí eu te falo, se alguém falar para você, vamos pensar assim, a esposa e o marido, vai.
a esposa falou assim, ó, eu não aguento mais você, eu vou te vomitar. Meu Deus do céu, credo. Você é louco. Imagina ouvir isso da esposa. Imagina você ouvir isso do marido, eu vou te vomitar, não aguento mais você. E é Jesus falando aqui, ó, para essa igreja, a igreja de Laodiceia. Daí ele fala assim, ó, dizes, sou rico. Então uma igreja petulante, uma igreja de nariz empinado, uma igreja que se acha, né, a tal. Diz, sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. A primeira coisa, como Deus fala lá para a primeira igreja, tenho contra ti que perdeste o seu primeiro amor. Uma das características de quem perdeu o seu primeiro amor, ou em outras palavras, uma das características de quem perdeu o temor a Deus, é isso aqui, ó. Eu não tenho falta de nada. Isso é louco. Eu não posso passar um minuto da minha vida sem o Senhor Deus com a mão dele sobre a minha vida. O apóstolo Pedro escreveu na carta dele, Satanás, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que quer dizer bramando como um leão? Ele está furioso, ele está revoltado com a nossa vida. Você acha que se um minuto Deus virar as costas para mim, o que acontece? Então, quando você vê uma pessoa dizer para si próprio, eu sou rico, eu estou enriquecido, não tenho falta de nada, automaticamente ele está falando assim, não preciso de Deus. É isso que essas pessoas pensavam. Daí ele coloca entre parênteses, olha o que Deus fala. Só que você não sabe que você é um desgraçado. Isso é o versículo 17. Não sabes que você é um desgraçado, é um miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que Deus está falando? Se Deus vier hoje buscar a sua igreja, eu tenho falado isso e nós sabemos que vai ter o juízo final, vai ter o último dia, que é o grande dia do Senhor. Se Deus chegasse para essas pessoas aqui, com essas características aqui que Deus está apontando para elas, você pode ter certeza absoluta. Essas pessoas não iriam para o céu. Esse vômito que ele fala aqui no começo, eu te vomitarei, dá para você entender que é uma simbologia. Ele está dizendo assim, eu vou te mandar para o inferno. Lá, nos evangelhos, tem uma carta que um dos evangelhos, alguns, não estão nos 4, mas em 2, se não me engano, está. Jesus, acho que é em Lucas e Mateus. Jesus fala assim, que naquele dia alguns vão chegar e vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Daí Jesus vai olhar para ele e falar assim, eu nunca te conheci, apartai-vos malditos, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno. Sabe o que é o fogo eterno? É o inferno. Então quando ele fala, eu vou vomitar, ele está falando, eu vou te mandar para o inferno, para esse povo que está assim. Não sabes que é um desgraçado, é um miserável, pobre, cego e nu. Daí ele chama a atenção. E o que me chama a atenção no Senhor é que tem a parábola das 100 ovelhas. Que um pastor, ele deixou as ovelhas no campo. Quando ele voltou, ele contou as ovelhas, tinham 99. Tinham 99 ovelhas, então faltava uma. O que ele fez? Ele deixou as 99 no pasto e saiu para procurar aquela uma que faltava. Então, o que eu vejo aqui nessa questão que eu apontei para vocês, que Deus, ele o tempo todo ele fica exortando a correção, ele fica chamando para a correção. Ele fica corrigindo, ele fica chamando você para você estar na presença dele, porque em qualquer momento desse ele vai chegar. Então você vê que a maior parte do tempo ele faz isso. É o desejo dele de que eu e você possamos subir aos céus naquele dia. Daí eu vou, para terminar, eu vou ler o final dessa carta dessa igreja. Então aqui nessa igreja ele não vê nenhum lado positivo.
Mesmo assim, a misericórdia de Deus está sobre toda a humanidade. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, essa aqui é uma outra questão. A igreja, o povo ficava do lado de dentro e a porta ficava fechada. Mesmo porque eles tinham que se esconder, porque na época existia perseguição. Daí, quando ele fala estou do lado de fora, significa que o povo está reunido e ele não está no meio do povo. Então, qual que é o clamor que ele faz? Ele chama a atenção do povo para que o povo ele perceba a falta de Deus. Então, olha como que é tremendo isso. Você tem que perceber que Deus não está na tua vida. Você tem que perceber a ausência de Deus. Porque se Deus não está na minha vida e eu não percebo, essa é uma mensagem clara de que eu estou pouco me importando com Deus. Porque se eu me preocupo com Deus, se eu me preocupo, glória a Deus, aleluias. Olha a Tita aqui, um beijo no coração, Tita, agora que eu vi. Que legal, glória a Deus. Se eu não me preocupo, ô João, se eu não me preocupo, até sair aqui, se eu não me preocupo de saber se a presença de Deus está na minha vida, significa que o meu amor a Deus já foi faz tempo. Lembra que o papai e mamãe ensinou pra gente? Quando você levantar pela manhã, agradece porque você levantou. Quando você for dormir, agradece porque você vai dormir. Quando você estiver andando na rua, convida o Papai do Céu para andar com você. Para onde você for, fala para ele ser teu companheiro. Então, o que eu quero que você entenda aqui nesse texto, que é a última carta do Apocalipse? Eu quero que você perceba que Deus, ele faz questão de estar do teu lado todo o tempo. O problema é que nem todas as pessoas fazem questão de ter Deus do seu lado todo o tempo. E isso que é o triste para a humanidade. Amém? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E ele termina todas as cartas, cada carta ele termina assim: quem tem ouvido, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, o que eu quero que você compreenda nessas cartas é que não é uma carta aleatória, não é um simples romance, não é uma simples poesia. Você tem que enxergar a sua vida ali. Você tem que enxergar a sua vida em cada uma daquelas cartas. Então, se você conseguir analisar a sua vida a ponto de você falar, não vejo nada de errado aqui em relação ao que eu vejo aqui. Você pode se considerar como aquela mulher que eu falei que estava ali no templo, quando Jesus foi apresentado, como Ana. Você pode se considerar um bendito do reino de Deus, porque você já está praticamente com o passaporte carimbado. E eu vou falar para você, vale a pena, viu? Vale a pena porque esse mundo aqui já é terrível. Imagina quem for para a segunda morte. Então, é isso que é o cerne da Bíblia. Fazer com que você esteja naquele dia, eu, você e todos nós estejamos junto ao Pai. Amém? Glória a Deus.